começando a sessão, nona sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Agradeço a presença de todos. Convido o vereador Eudes para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E também quero aproveitar para justificar a ausência do vereador Lagoinha, que fez uma cirurgia na boca, e também da vereadora Josi, que está numa audiência com o governador do estado, junto com o prefeito, e por isso me pediram licença para não participarem hoje da sessão. Boa noite a todos. Vou ler aqui em Efésios, capítulo 5, verso 1 e o 2. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Deus abençoe a todos. Em seguida, passo a apresentar as matérias escritas para o expediente da mesa. Ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 22 de maio de 2019. Aproveito e coloco a referida ata em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores que concordarem com a aprovação da referida ata, por favor, votem no terminal. Ata aprovada. Projeto de lei número 48 de 2019, de autoria do senhor prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso parcial de praças, canteiros e próprios públicos, regularizar a situação e conceder permissão de estabelecimentos localizados em áreas institucionais e públicas municipais, de ocupação consolidada para exercício de atividades econômicas e da outras providências. Encaminho às comissões para parecer. Projeto de lei 049 de 2019, também de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre criação e denominação de cargos e provimento de comissão de livre nomeação e exoneração pela Secretaria Municipal de Saúde, estabelecendo jornada laboral, níveis de vencimento, atribuições e da outras providências. Também encaminho às comissões para parecer. Projeto de lei 050/2019, também de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre o corte, a poda e o replantio de árvores e demais essências vegetais do município. Institui o Programa Permanente de Arborização e Educação Ambiental, denominado Vida Mais Verde, e da outras providências. Também encaminho às comissões para parecer. Não, sim. Diz o alemão que ele precisa pedir urgência nesse projeto. Agora, calma, irmão. Projeto de lei 051/2019, também de autoria do senhor prefeito municipal, que acresce o parágrafo 3º do artigo 1º da lei 3525/2004 e da outras providências. Solicito regime de urgência a respeito do projeto. Perfeitamente, vereador. Seu pedido é regimental, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o pedido de regime de urgência do projeto que acresce parágrafo 3º do artigo 1º da lei 3525/2004. Senhores vereadores que concordarem com o pedido de urgência do vereador Alemão da Barroca, por favor, votem no terminal. Pedido de regime de urgência aprovado. Só para os senhores saberem do que se trata esse projeto, é um projeto que trata do GIS, uma gratificação do funcionário estadual que trabalha na Prefeitura de Caieiras, que também deveria ser recepcionado pelo Estatuto, mas a gente resolveu fazer um projeto apartado e ele vai ser votado ainda nesta sessão. Projeto de lei número 52/2019, também de autoria do prefeito Gerson Moreira Romero, sobre o assunto Programa de Incentivo Fiscal com redução do percentual de alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN,
para empresas do ramo de tecnologia da informação, TI, que possuem ou venham fixar sede ou estabelecimento prestador no município e da outras providências. Encaminho às comissões para parecer. Projeto de lei número 053/2019, também de autoria do prefeito municipal, que cria e nomeia a Arena de Tênis Maria Esther Bueno e autoriza fomento e dá outras providências. Também encaminho às comissões para parecer. Agora nós vamos tratar das indicações dos vereadores. Indicações nada mais são do que a maneira pela qual o vereador se comunica com o prefeito, sempre pedindo alguma coisa em benefício da população. Então são reclamos de setores da população que nos pedem alguma coisa e a gente se comunica então com o prefeito pedindo através dessas indicações. Indicações do vereador Fabrício Calandrini ao seu primeiro secretário para leitura. Indicação número 640/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que se digne a determinar o departamento competente dessa municipalidade que execute estudos no sentido de promover musicoterapia para pessoas com deficiência justificativa. A musicoterapia melhora a qualidade de vida e atende à necessidade de crianças e adultos com deficiência. Essa atividade é exercida por um profissional legalmente formado em musicoterapia e pode ser aplicada para promover o bem-estar, gerenciar o estresse, aliviar a dor, expressar sentimentos, melhorar a memória, melhorar a comunicação, promover a reabilitação física, melhorar a socialização e melhorar a qualidade de vida. No caso do autismo, a música reforça áreas cerebrais que na criança são fracas, como córtex auditivo, visual, espacial e motor do cérebro. Isso faz com que a criança melhore sua capacidade de concentração, autoestima, autoexpressão e desenvolvimento social em crianças com autismo. Estímulos musicais têm sido responsáveis por ativar regiões do cérebro associados ao processamento de emoções. Certo de poder contar com o apoio do senhor chefe do Executivo, Câmara Municipal, 9 de abril de 2019. Fabrício Calandrini, vereador, segundo secretário. Indicação número 643/2019. Indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que se digne a determinar ao departamento competente dessa municipalidade que execute estudos no sentido de providenciar a contratação de médicos geriatra para atendimento na UBS, a Unidade Básica de Saúde e Policlínicas do município. Justificativa: a solicitação se faz urgente e necessária, haja vista que o município necessita dessa especialidade médica, que estuda, previne e cuida da saúde dos idosos, através do tratamento de doenças ou problemas comuns nesta fase da vida, a partir de 60 anos. Certo de poder contar com o apoio do senhor chefe do Executivo, Câmara Municipal, 9 de abril de 2019. Fabrício Calandrini Nogueira, vereador, segundo secretário. Indicação 931/2019, senhor presidente, senhores vereadores, indicamos a vossas excelências na forma regimental, seja oficiado do senhor prefeito para que determine ao departamento competente desta municipalidade a promoção de estudos no sentido de instalar extintores de incêndio em todos os ginásios esportivos do município. A presente indicação faz-se necessária, haja vista a necessidade dos referidos ginásios possuírem extintores de incêndio devidamente regulamentados para a contenção de possíveis incêndios, impedindo a ocorrência de tragédias que podem ser evitadas com medidas simples e de prevenção. 4 de julho de 2019, vereador Alemão da Barroca e vereador Eudes Meira. Agora, as indicações do vereador Regis do HC
ao senhor segundo secretário para leitura. Indicação 898/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que este se digne determinar ao departamento competente dessa municipalidade que promova estudos no sentido de instituir o Dia Municipal da Enfermagem, a ser celebrado no mês de maio, conhecido mês da enfermagem, e conceder anualmente um dia de folga aos enfermeiros, aos técnicos e aos auxiliares de enfermagem, escolhido por eles livremente. A medida faz-se urgente e necessária, haja vista que os funcionários dessas categorias merecem desfrutar de um dia de folga ao longo do ano, em homenagem ao exercício de suas atividades profissionais, devido ao árduo e dedicado trabalho em prol dos munícipes. Vereador Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, Regis do HC. Indicação 929/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que esse se digne determinar ao departamento competente dessa municipalidade que promova estudos no sentido de providenciar a iluminação das seguintes vielas: Xisto, do Chiqueiro e Quartzo, bairro das Laranjeiras, Barroca. O pedido leva em conta atender às solicitações dos munícipes, que correm risco devido à falta de iluminação nas referidas vielas, gerando perigo para os mesmos. Vereador Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, Regis do HC. Indicações da vereadora Josefa Maria Marques, ao senhor terceiro secretário para leitura. Indicação número 836/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficial o seu prefeito municipal, para que isso se designe a determinar ao departamento competente da municipalidade que me promova junto estudo ao governo do Estado de São Paulo para realizar no pouco tempo de Caeiras, localizado à rua Dona Ambrosina do Carmo, número 394, no centro, a distribuição gratuita de medicamentos especializados e alto custo em todos os munícipes que necessitarem. Justificativa: muitos munícipes necessitam de remédios especializados de alto custo para tratar de mais diversas patologias. Entretanto, muitas pessoas não possuem condições financeiras de arcar com o valor dos medicamentos que demandam. Assim, mostra-se uma suma importância que a Prefeitura, em parceria com o governo do Estado, distribui os referidos medicamentos aproveitando a estrutura dos postos poupa-tempo. Certo de poder contar com a positiva notificação, agradeço antecipadamente. Câmara Municipal de Caeiras, 27 de maio de 1919. Josefa Maria Marques Santos, vereadora Zefinha. Indicação número 842/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que se designe a determinar o departamento competente dessa municipalidade que promove estudo para realizar a pintura geral, incluindo a do piso da quadra do Grêmio, 14 de dezembro, localizado à Avenida Presidente Tranquilo de Almeida Neves, altura do quilômetro 365, bairro Serpa. Justificativa: a medida mostra-se necessária, haja vista que a pintura de toda a quadra encontra-se deteriorada e desgastada devido ao uso contínuo da massa. Certo de poder contar com a informação, agradeço antecipadamente. Câmara Municipal de Caeiras, 28 de maio de 2019. Josefa Maria Marques Santos, vereadora Zefinha. Indicação 934/2019. Senhores vereadores, senhor presidente, indicamos a Vossas Excelências na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito, para que determine, junto ao departamento competente, a promoção de estudos no sentido de solicitar à secretaria responsável o fornecimento de uma cota extra de vacina contra a gripe. A solicitação se faz necessária, tendo em vista que pessoas que se enquadram nos grupos de risco ter sido atingidas, muitas pessoas ficaram sem vacinação e essas pessoas reclamaram pelo fato de quererem tomar a vacina para se prevenirem da gripe. 4 de julho de 2019, vereador Eudes Meira e vereador Alemão da Barroca. Indicação 933/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indicamos a Vossas Excelências na forma regimental que seja oficiado o senhor prefeito para que determine estudos urgentes no sentido de providenciar a construção de um contorno no final da rua Codorna, no bairro das Laranjeiras. Segue anexo a foto do local. A solicitação se faz necessária, haja vista que os moradores reclamam da dificuldade de retornar com seus automóveis no final da rua,
4 de julho de 2019, vereador Eudes Meira, vereador Alemão da Barroca. Indicações do vereador Nelson Fiore Júnior, seu primeiro secretário para a leitura. Indicação número 841/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que se digne a determinar o departamento competente dessa municipalidade que promova estudos visando a possibilidade de disponibilizar curso de Libras e Braille para educadores e pais de alunos. Educativo. O objetivo é oferecer uma educação mais acessível a todos, envolvendo a família, a escola e a comunidade. Certamente, os alunos que enfrentam algumas dificuldades de comunicação irão sentir-se mais motivados, sabendo que existem pessoas capacitadas para auxiliá-los e ajudá-los. Certo de poder contar com o apoio do senhor chefe do Executivo, Câmara Municipal, 28 de maio de 2019. Nelson Fiore Júnior, vereador. Indicação número 937/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal em que este vereador reitera a indicação número 849 de 20 de junho de 2018 para que o senhor chefe do Executivo se digne a determinar o departamento competente dessa municipalidade que promove estudos visando a possibilidade de a Prefeitura Municipal de Caieiras providenciar um local para fornecer abrigo durante o inverno para as pessoas em situação de rua, durante as baixas temperaturas desta estação do ano. Justificativa. O pedido leva em conta abrigar os moradores de rua, principalmente em horário noturno, madrugada, nos meses de inverno. Certo de poder contar com o apoio do senhor chefe do Executivo, Câmara Municipal, 5 de junho de 2019, Nelson Fiore Júnior, vereador. Indicações da vereadora Projose ao senhor terceiro secretário para a leitura. Indicação número 569/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que este promova estudo junto ao departamento responsável desta municipalidade visando a distribuição mensal dos kits de fraldas descartáveis para criança com necessidades especiais nos tamanhos P, M, G e extra G. Tal justificativa tem em vista atender o pedido de inúmeras mães com filhos portadores de necessidades especiais e sem condições financeiras de comprar mensalmente as fraldas, considerando o elevado preço deste item e o seu uso contínuo pelas crianças. Certo de poder contar com a apoio de mais situação, agradeço antecipadamente. Câmara Municipal de Caieiras, 3 de abril de 2019. Projose. Indicação número 750/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que este promova estudo junto ao departamento responsável dessa municipalidade visando a possibilidade de conceder adicional insalubridade aos cozinheiros do município de Caieiras. Justificativa. O exercício das atividades ou operações em condições de insalubridade assegura o trabalhador e a percepção de adicional que serve de compensação em função da natureza do período de exposição à situação insalubre. Certo de poder contar com a apoio de mais situação, agradeço antecipadamente. Câmara Municipal de Caieiras, 6 de maio de 2019. Projose. Indicações do vereador Lagoinha ao senhor segundo secretário para a leitura. Indicação 780/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que esse se digne determinar ao departamento competente dessa municipalidade para que promova estudos visando a possibilidade que seja feita uma rampa de acesso para cadeirantes na rua Antônio Teixeira, em frente ao posto de saúde bairro do Jardim dos Eucaliptos. Tal solicitação se faz urgente e necessária, haja vista que a rampa facilitará o acesso do posto de saúde, evitando maiores transtornos e assim trazendo maior comunidade às pessoas com deficiência e cadeirante. Vereador Gilmar Soares Vicente, Lagoinha. Indicação 941/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado o senhor prefeito municipal
para que esse se digne determinar ao departamento competente dessa municipalidade para que promova estudos visando a possibilidade de construir uma calçada na rua Duque de Caxias, à altura do número 86, Jardim Vitória. Tal solicitação se faz urgente e necessária, haja vista que a calçada está totalmente danificada, causando riscos de acidentes para os pedestres que passam pelo local. Vereador Gilmar Soares Vicente, vereador Lagoinha. Indicações do vereador Birruga ao senhor a terceiro secretário para a leitura. Indicação número 839/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que esse determine ao departamento competente dessa municipalidade que promova estudo visando a possibilidade de implantar, em parceria com a direção da escola, uma horta comunitária atrás do MMI Ida Staboli, situada à rua Engenheiro Gino Dátora, número 95, bairro Jardim Nova Era. Justificativa: a proposta é iniciar esse projeto no bairro Nova Era e podendo estender-se em toda a rede de ensino de todos os bairros da cidade, com a ajuda de empresários locais e voluntários. Portanto, espero a vossa compreensão e desta forma peço ao senhor prefeito que tome providência quanto a esta proposição, hora apresentada. Câmara Municipal de Caíras, 27 de maio de 2019. Indicação número 897/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, reiterando a indicação número 1200 de 2017, datada do dia 21 de junho do mesmo ano, para que o senhor chefe do executivo se designe a determinar o departamento competente dessa municipalidade que promove estudo visando a possibilidade de implantar novamente no município de Caíras o projeto da Guarda Mirim. Justificativa: a reimplantação do projeto no município é de extrema importância, visa dar condições para que os adolescentes tenham um pleno desenvolvimento de suas aptidões para a vida produtiva, favorecendo o preparo para o mercado de trabalho, bem como o reconhecimento de si mesmo como cidadão, como direitos e deveres e reflexão acerca de suas ações, principalmente contribuindo para uma formação profissional que irá contribuir para que eu mesmo possa exercer com pleno êxito sua cidadania. Portanto, esperamos vossa compreensão e dessa forma pedimos ao senhor prefeito que tome providência quanto a esta preposição, hora apresentada. Câmara Municipal de Caíras, 30 de maio de 2019. Anderson Cardoso da Silva, vereador Birruga, e Nelson Fiore Júnior, vereador. Indicações do Dr. Panelli ao senhor segundo secretário para a leitura. Indicação 407/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao prefeito municipal para que esse estude a possibilidade, junto ao departamento responsável dessa municipalidade, para realizar vistorias técnicas aprofundadas e detalhadas em todos os viadutos, pontes e pontilhões do município de Caíras. Tal solicitação se mostra oportuna, tendo em conta os fatos ocorridos no município de São Paulo, para que, se necessário, em tempo, o Departamento Municipal de Obras proceda à recuperação das estruturas. Vereador Dr. Panelli, vereador presidente. Indicação 895/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado o senhor prefeito municipal, reiterando a indicação número 243 de 2014, datada de 2 de junho do mesmo ano, para que o chefe do executivo municipal solicite estudos junto ao departamento competente, visando a possibilidade de providenciar a pintura de sinalização de solo e a instalação de placas em toda a extensão da estrada da Santa Inês, bairro da Santa Inês. O pedido leva em conta atender a uma solicitação da população cairense, garantindo a segurança dos munícipes que transitam pelo local e melhorando a percepção dos motoristas, para que respeite a sinalização de trânsito. Ademais, a seguinte medida objetiva também é imediata diminuição de acidentes automobilísticos no local. Vereador Dr. Panelli, vereador presidente. Passamos agora à moção número 042/2019. Autoria desse presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, apresentar a moção de aplausos e parabenização
ao Colégio Senembi, na pessoa da sua diretora, Luverci Duval. Nobres pares, o motivo principal desta moção é parabenizar e reconhecer o excelente trabalho realizado pela instituição de ensino em nosso município, que desde 1981 vem se consolidando como referência de sistema educacional em toda a região. Não obstante ao sucesso acadêmico, o Colégio Senembi criou recentemente o programa Ninguém é Invisível, que tem por meta promover campanhas solidárias em que os alunos atuem de forma ativa em prol daqueles que necessitam. O programa, além de propiciar o bem ao próximo, também ajuda a desenvolver relações interpessoais entre os alunos, estimulando a solidariedade entre os mais jovens. Portanto, manifesto profundo reconhecimento e gratidão ao excelente trabalho realizado pelo Colégio Senembi em nosso município, em especial pela criação do programa Ninguém é Invisível, o qual representa uma ótima oportunidade para que os alunos aprendam acerca da importância de ajudar os mais necessitados. Requer, por fim, após a deliberação do doutor plenário, que a presente moção seja aprovada e encaminhada à Prefeitura Municipal, na pessoa do senhor prefeito, ao Colégio Senembi, na pessoa da sua diretora, a senhora Luverci Duval. Sala das Sessões, 5 de junho de 2019, doutor Panelli, vereador presidente. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores que concordarem com a moção a Colégio Senembi, por favor, votem no terminal. Vereadora Zefinha. Diogo, por gentileza, ajuda a vereadora. Moção aprovada. Passou um pouquinho do momento do expediente, mas eu quero ler uma petição da Associação dos Professores Municipais, e oportunamente podemos até discutir depois da sessão, porque não tinha pauta para esse tema nessa sessão. Associação de Professores Municipais de Caieiras, 5 de junho de 2019, viemos respeitosamente por intermédio deste documento questionar a esta Casa de Leis a Lei número 4802, de 22 de outubro de 2015, que fixa a data base para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. De acordo com a lei, a revisão geral dos salários dos servidores tem como previsão o mês de julho. Gostaríamos então de saber se já há algum estudo para a aplicação da lei no ano de 2019 e se há algum valor estipulado, haja vista que o país ainda continua atravessando uma enorme crise financeira que vem nos atingindo diretamente quando vamos ao supermercado, abastecer nossos carros, pagar o transporte público, ir à farmácia, comprar o gás de cozinha, dentre outras coisas. É preciso lembrar que os nossos salários, embora tenham tido melhora de 2017 para cá, vem em defasagem desde 2012 e com isso ainda sentimos os impactos. Desde já agradecemos a atenção dos senhores em relação às necessidades funcionais desta prefeitura. Sem mais, a Associação dos Professores Municipais, Regiane Santos, quem subscreve essa petição. Eu encaminho à secretaria e podemos discutir no final da sessão, se assim a Associação dos Professores quiser. Não havendo mais matérias para o expediente da mesa, passa-se ao tema livre. Ofereço assim a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a partes. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos interessados. Carlos Cardoso da Silva dispensa. Eudes Oliveira Santos Meira. Fábio Scandrino Nogueira. Gilmar Soares Vicente. José Carlos Dantas de Menezes. José Aranha Darte. José Maria Marques. Nelson Fiore Júnior. Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Dispenso. Vladimir Panelli. Dispenso. Não havendo vereadores para fazer uso da palavra, passa-se então a ordem do dia. Projeto de Lei 5119, de autoria do senhor prefeito Gerson Moreira Romero, que acresce o parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei 3525 de 2004 e da outras providências. Solicito o parecer verbal
das comissões de Justiça e Redação. Senhor primeiro secretário, por favor, faça a chamada da comissão. Comissão de Justiça e Redação, presidente Fabrício Candrini Nogueira. Favorável. Relator Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Favorável. Membros José Aranha Darta. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir o projeto, senhores, esse projeto é um complemento, a bem da verdade, do estatuto que nós vamos votar logo mais. Essa é uma reivindicação de uma categoria de funcionários que vem do Estado. São 22 no todo, que trabalham para o município, mas recebem do Estado. Então, eles chegam no município e recebem uma gratificação por estarem prestando serviços aqui no município, em detrimento a outros funcionários que têm nível até de chefia, funcionários públicos municipais. Então, isso cria uma distorção muito grande com referência a salário. Então, vou dar um exemplo clássico para vocês. Tem uma pessoa que é chefe de um setor muito nervoso da prefeitura, que é o setor de marcação de consultas, não é? Não sei se os senhores sabem, a gente precisa, sempre que tem alguma coisa que no município não tem, nós precisamos marcar isso no governo do Estado. Então, isso é através de um sistema chamado CROSS. E quem operacionaliza esse sistema, quem é chefe desse sistema, é uma funcionária pública do Estado prestando serviço para a municipalidade. Quanto ela recebe do Estado, por exemplo? R$ 2.700. Quanto ela recebe do município como gratificação? R$ 278. E ela trabalha ao lado de pessoas que têm o mesmo nível de chefia que ela, que ganham R$ 6.000 na prefeitura. Então, qual é a perturbação dela? Ela está há 15 anos ou 20 anos prestando esse serviço para a municipalidade e não há um reconhecimento do município no sentido de, pelo menos, gratificá-la de uma maneira que equilibre ela com esses outros funcionários. Então, é uma reivindicação muito antiga dessa categoria. Mais precisamente, quem se encontra nessa categoria são só 5 funcionários, não é? Que exercem cargo de chefia e ganham muito pouco do Estado e uma gratificação quase que zero do município. E o que, para piorar um pouco isso, o município paga R$ 248 e isso não incide nem em cargos sociais nem trabalhistas. Então, essa pessoa custa para o município só R$ 248, o que é muito pouco, né, para o município. Se você multiplicar isso por 5 funcionários, 4 ou 5, não chega a R$ 2.000. Então, é uma reivindicação muito antiga que a gente sempre tentou negociar isso de uma maneira diferente e que ganhou calor, não é, com a aprovação do estatuto. Essa categoria nos procurou, a gente fez várias reuniões com a prefeitura, a gente vai poder falar, quando dá a oportunidade de falar sobre a avaliação do estatuto que essa casa teve, e a gente conseguiu então um êxito nesse sentido, de pelo menos fazer justiça, não a justiça que esses funcionários esperavam, mas nós conseguimos então aumentar mais R$ 800 de prêmio, né, junto com esses 247 para essas pessoas, para essas 5 pessoas, inclusive uma já está aposentando, vai ficar só para 4, para que ela possa ter uma gratificação um pouco melhor para representar, como sempre representaram, um excepcional serviço público. Esses 800 também não vão incidir em cargos sociais, então essas 4 pessoas, né, vão acabar consumindo do município R$ 3.200, o que é quase nada ainda. Mas, de certa maneira, a gente, todos nós vereadores, conseguimos esse benefício, não é o que essas pessoas mereciam, mas ficaram contentes e nós estamos aqui, nesse momento, exatamente discutindo a aprovação desse projeto. Alguém mais para discutir? Então, os senhores vereadores, agora está em votação o projeto. Quem concordarem com esse aumento de R$ 800 para a gratificação dos funcionários do Estado, por favor, votem no terminal. Projeto aprovado. Projeto de lei complementar número 10, 2019, de autoria do senhor prefeito Gerson Moreira Romero, que dá nova redação ao artigo 2º, ao parágrafo 2º do artigo 1º da lei complementar 4858, de 6 de maio de 16, e inciso 11 do artigo 130 da lei complementar 5133, de 30 de novembro de 2018, e dá outras providências.
Só para salientar sobre o projeto, esse projeto versa sobre a Corregedoria da Guarda Municipal e ele visa alterar exatamente a modalidade de contratação do senhor corregedor. Há algum tempo atrás foi passada uma lei nessa casa que diz que o corregedor precisa ser funcionário efetivo da municipalidade, não é? Eu fui contra isso naquele momento e a gente chega a entender o porquê disso. Obviamente aquele funcionário público, ele tem pouco compromisso com a máquina administrativa, por ter estabilidade, por ter os benefícios da carreira de um efetivo. E eu sempre achei que o corregedor, o ouvidor, devem ser institutos que sirvam para fazer apontamentos ao senhor prefeito, no sentido de mostrar o que está certo ou o que está errado na cidade, não é? Então, por exemplo, o ouvidor recebe lá uma denúncia, dizendo que a máquina da prefeitura, uma máquina pública, está trabalhando num terreno particular. O que ele tem que fazer? Além de colocar aquilo na estatística, ele tem que fazer aquilo por escrito. Então o prefeito vai pegar lá no final do mês uma estatística e vai saber o que está errado em todas as secretarias que o governo tem. E com esse termômetro ele passa a consolidar os reparos que ele tem que fazer, punir os funcionários que ele tem que punir. E essa questão do ouvidor, essa questão do corregedor da Guarda Municipal era a mesma coisa. Então a administração percebeu que se enquadra melhor nessa função, não que vá mudar o corregedor não, mas que também ele pode ser um funcionário contratado e não só um efetivo. Então essa lei visa exatamente a correção disso. Pode ser uma coisa ou outra de acordo com as necessidades e o desejo da administração pública. Então o projeto está em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir mais, né, eu coloco o projeto em votação. Senhores vereadores que concordarem com o projeto, por favor, votem no terminal. Projeto aprovado. Eu só gostaria de ressaltar que o nosso corregedor-geral da Guarda Municipal é o Dr. Wagner Galera, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar por 8 anos. É uma pessoa da maior competência, talvez um dos advogados especialistas em direito público, o mais competente que eu vi na região, na nossa região aqui dos 5 municípios. Está há mais de 25 anos na máquina pública, faz muito bem o que faz, mas isso não tira, como disse aos senhores anteriormente, não vai se mandar embora, não vai se tirar da função, mas a máquina pública tem a prerrogativa de poder usar agora não só um cargo de concurso público, mas um cargo também de provimento em comissão. Projeto de lei complementar número 11/2019, de autoria do prefeito Gerson Moreira Romero, que acresce o parágrafo único, que acresce o parágrafo 1º da Lei 4634/2013 e da outras providências. Eu já tenho o parecer favorável das comissões de Justiça, Redação e Finanças, e eu coloco o projeto em discussão. Só para elucidar os senhores vereadores, esse projeto é aquele dos médicos. Vou ler aqui o parágrafo único. Todos os cargos públicos privativos de médicos com jornada de 12 horas semanais ficam submetidos à jornada de 10 horas semanais também, para atendimento e agenda pública nas unidades básicas de saúde, 2 horas semanais para revisão de prontuários e exames clínicos. Isso era uma deficiência que o poder público
sinalizavam, no sentido do médico só ficar atendendo e não ter tempo para avaliar resultado de exame, nem nada disso, criando assim, talvez, nessas 2 horas, uma situação de maior plenitude para poder fazer diagnósticos de doença. Então, esse é o projeto que nós estamos discutindo. Continua em discussão. Para discutir, senhor presidente. Vereador Fabrício Calandrini com a palavra. 10 minutos com a parte. A cobrança, acho que não só minha, eu mesmo, posso falar porque eu uso o serviço público, até minhas filhas. A gente tem, acho que quem usa aqui sabe a deficiência que é para marcar, a dificuldade que é para marcar. Eu acho que, junto com esse projeto, eu acho que cabe aos vereadores também. Eu sei que Nelsinho, o Alemão, tem a Zefinha também, cada um com a sua particularidade, cobraram, mas eu acho que a gente tem que ficar um pouco mais em cima dele, porque não tem cumprido nem as 2 horas, agora vai diminuir para fazer atendimento de 2 horas. Se funcionar, estou falando aqui, eu acho que, cabe todo mundo, né, a gente fazer a nossa parte também. O projeto é bacana, a ideia é legal, revisar, ver exame, que senão se ficar com o exame lá parado, tem que marcar, e demora 4 meses para marcar uma consulta, é um absurdo. E o pessoal morre e o médico não vê o exame. Então, acho que o projeto é legal, mas a gente tem que ficar em cima para funcionar, porque senão essas 2 horas vão passar batido. Mais alguém para discutir? Assim sendo, o projeto está em votação. Se os vereadores concordarem com o projeto, por favor, votem no terminal. Vereador Alemão da Barroca, seu voto. Projeto aprovado. Projeto de lei 045/2019, também de autoria do prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre da denominação de viela que especifique e dá outras providências. Com parecer favorável das comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores que concordarem com a aprovação do projeto, que nomeia a viela Abelino Ribeiro de Queiroz, a viela que liga a rua João Rosalém, 176, rua Nelson Rossetti, 255 no bairro da Vila Rosina. Por favor, votem no terminal. Gostaria do seu voto, vereador Fabrício Calandrini. Projeto aprovado. Projeto de lei número 43/2019, de autoria dos vereadores Anderson Cardoso da Silva e Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, que dispõe sobre, autoriza a concessão de isenção de imposto predial e territorial urbano em favor das pessoas que especifique e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, coloco o projeto em discussão. Eu queria discutir, presidente. Com a palavra, o vereador Regis do HC. 10 minutos com a parte. Obrigado, presidente. Então, um projeto já existente da administração passada, aqui no qual o Anderson fez uma parte desse projeto e incluía apenas um tipo de patologia, que era a tuberculose. E aí eu conversei com ele e ele aceitou que fosse incluído mais 3 tipos de doenças junto ao projeto, para que esse tipo de pessoa venha a ser viabilizada com esse desconto. No caso que era só tuberculose, e quando refez o projeto, nós colocamos neoplasia benigna, AIDS e insuficiência renal crônica. É uma lei que eu acho que essas pessoas têm o direito a ter esse desconto, porque são tipos de doenças que são praticamente incuráveis, não tem cura. Então é uma forma de essas pessoas terem um desconto e vinha ter uma vida um pouco mais saudável. Queria agradecer a presença de todos e agradecer aos vereadores que votem a favor do projeto. Obrigado. Mais alguém para discutir? Bom, gente, é sabido por todos, eu só queria dar uma parte, a intenção do vereador Regis e do vereador Birruga é muito mais humana, talvez, do que constitucional. Todos os senhores sabem que a gente não pode fazer projetos aqui
que representem gastos ao poder público. São projetos de iniciativa, de prerrogativa do senhor prefeito. Eu deixei esse projeto passar porque eu acho que é um ato nobre de a gente contemplar aquela pessoa ter uma doença grave, que muitas vezes sabe que vai morrer e que precisa, obviamente, de economizar até para poder viver. Então, é um projeto que está sujeito a ser vetado pelo prefeito, porque também os vereadores não indicam uma fonte de receita para custear essa despesa, mas eu acho que é muito nobre da parte do BIRUG e da parte do Regis pensar nessa redução dessas pessoas que tanto necessitam. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordarem com o projeto, por favor, votem no terminal. Voto do vereador Fabrício Calandrini. Projeto aprovado. Projeto de Lei 46/2019, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre e autoriza a concessão de isenção de pagamento de tarifa pela utilização do transporte coletivo público municipal às pessoas com deficiência e da outras providências, com parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, Finanças e Orçamento. Coloco o projeto em discussão. Os senhores vereadores saberem um pouco mais do projeto, para os efeitos dessa lei, serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que tenham impedimentos ao longo prazo pela natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos do artigo 2º, caput da Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015. O cadastramento das pessoas com deficiência interessadas será feito junto à promoção social da Prefeitura Municipal de Caieiras, que entregará os benefícios gratuitamente à carteira especial de identificação com validade de 4 anos. Parágrafo 1º. Para a efetivação do cadastro, será necessária a instrução do requerimento com laudo médico, além de cópias dos documentos pessoais e comprovantes de residência atual. Parágrafo 2º. Serão considerados válidos os laudos médicos expedidos de 1 ano antes da data do requerimento. As pessoas com deficiências devidamente munidas com as suas respectivas carteiras especiais de identificação deverão receber das empresas concessionárias de transporte coletivo público municipal tratamento igual àquele dado às demais pessoas e ou usuários. Artigo 4º. A presente lei aplicará às empresas concessionárias de transporte coletivo público municipal, hoje existente no município de Caieiras, as quais deverão realizar a conferência de carteiras especiais de identificação no ato do embarque de pessoas com deficiência, para fins de concessão e benefício do indicado no artigo 1º caput dessa lei. O Poder Executivo, no prazo máximo de 90 dias, a contar da data da publicação desta lei, regulará a presente lei o que couber e for necessário a sua efetiva aplicação. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições em contrário. Vereador Anderson Cardoso da Silva, Fabrício Calandrini, José Carlos Dantas de Menezes, Josi Cristina Aranha D'Artro, Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, Eudes Meira, Gilmar Soares Vicente, Josefa Maria Marques, Nelsinho Fiore e Dr. Panelli. Com parecer favorável das comissões, coloco então o projeto em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fabrício Calandrini. Bom, não preciso nem falar que, se eu for perguntar aqui o que cada um acha do transporte coletivo, acho que os nomes vão ser bem feios aqui. Eu classifico como uma piada. Espero que cumpra a lei, assim como nós fizemos a lei da isenção da tarifa para maiores de 60 anos, e a empresa recorreu, né, à justiça e ganhou, infelizmente.
está cobrando das pessoas acima de 60 anos, sendo que é lei, uma lei federal. Então, brincadeira também um juiz ir contra uma lei federal. Eu acho que não estou entendendo mais nada. E espero que a empresa cumpra. E também espero que em 2021, se eu estiver aqui bem, se eu não estiver, eu vou estar desse lado aí cobrando. E porque quando encerra o contrato dessa empresa, eu acho que tem que rever, independente de que empresa que venha, se é a mesma ou se é outra, mas que faça dentro da Câmara e da Prefeitura um contrato para exigir alguma coisa dessa empresa, porque hoje é uma piada. Alguém mais para discutir? Eu queria só me posicionar com referência a essa lei. Independente de tudo que o vereador Fabrício colocou, aliás, muito bem colocado, eu não reputo só vamos encontrar a palavra certa aqui para não magoar ninguém, essa falta de cuidado com o transporte, simplesmente pelo fato da empresa existir hoje. Isso foi feito há 30 anos atrás, não é? E essa modalidade de contrato que se criou, sabe-se lá por quais interesses que permearam essa zona pantanosa, né? Que levou essas pessoas públicas a firmarem um contrato com uma única concessionária de serviço público, portanto ela tem a sensação de ser única, podendo fazer aquilo que ela quer. Qualquer legislação que se crie acessória a esse contrato, que traga desequilíbrio ao contrato, a empresa se recorre do judiciário e diz: olha, eu tinha um contrato que faz lei entre as partes, aliás, isso no direito chama-se pacta sunt servanda, ou seja, o pacto deverá ser cumprido, não é? E chegam os vereadores aí da legislatura tal e simplesmente acham que tem condição de mexerem nesse contrato que faz lei entre as partes, né? Que o pacto deverá ser cumprido, e desestabilizam então o ganho dessa empresa aqui no município. E aí o que acontece? Se socorrem da justiça e a justiça dá ganho de causa. Então talvez o defeito não esteja nem em a gente querer hoje melhorar as condições, que obviamente as condições de Caieiras não são as mesmas condições de 30 anos atrás. Falamos hoje em 100 mil habitantes, há 30 anos atrás poderia se falar em 5 mil, 10 mil, quem sabe. Então, qual é a proporção que existe, não é, de uma correção desses dados em 30 anos? Então a gente não pode, eu sei que às vezes todo o poder público é crucificado nesse sentido, na boca da população, que o transporte é ruim, que isso, que o prefeito tem culpa, que os vereadores têm culpa. Não, tem culpa a situação que se formou, esse ato jurídico que a gente pode chamar de perfeito, lá há 30 anos atrás, que a dinâmica do próprio crescimento das coisas, das pessoas do município, já não é a mesma de 30 anos atrás, então o contrato deixa a desejar, e a gente, na boa vontade, quando quer corrigir, a gente corrige, não é? Entendendo que estamos fazendo um bem para a população, e em 2 dias eles conseguem no Tribunal de Justiça um acórdão dizendo que o que nós fizemos aqui desequilibra esse contrato. Só para criar uma referência no que o Fabrício falou da lei da gratuidade acima dos 60 anos, a Constituição fala em 65 anos, que idoso é quem tem mais que 65 anos, mas o Estatuto do Idoso fala em 60. E é exatamente nessa lacuna que nós operamos a legislação aqui. Por surpresa nossa, a defesa da empresa lá no Tribunal de Justiça foi dizer que nós estamos induzindo aquelas pessoas da faixa dos 60 anos aos 65 a andarem de ônibus. Como se essas pessoas, obviamente, que nesse momento favorecidas, vão ficar o dia inteiro andando de ônibus só para gastar dinheiro da aviação. Quer dizer que é ilógico, né, esse pensamento, não é? Mas que isso tem a finalidade jurídica de se impor contra a nossa lei, e infelizmente conseguiram. Mas nós teremos todos aqui a oportunidade de 2020 ou 2021, não sei, a empresa pode até antecipar o pedido de renovação desse contrato, que não é mais uma renovação, é uma nova licitação. Então, o que eu digo sempre aqui é que eu digo que qualquer prestador de serviço que venha a fazer esse transporte, que é tão necessário, tão imperioso e de tanta responsabilidade, e é um negócio.
A empresa tem um negócio de vender 44 mil passagens por dia, né? Vocês multiplicam isso por dia e vocês vão ter um valor de referência. Então, essa empresa precisa, obviamente, se ela está fazendo um business aqui na cidade, dar uma contrapartida maior do que ela dá hoje, principalmente no que se refere a ponto de ônibus coberto, a mais carros na linha, para que vocês esperem menos no ponto, não é? Carros em condições mais jovens de idade, carros que tenham ar-condicionado, enfim, essas tratativas, todos nós teremos essa responsabilidade, porque vamos eleger, obviamente, que ou essa ou qualquer outra empresa, vamos pactuar um contrato novamente com essa empresa, através de um processo licitatório, não é? Então essa vai ser talvez a grande oportunidade de a gente corrigir atuais diferenças que o prefeito de 30 anos atrás não conseguiu impor nesse contrato, prevendo que obviamente a cidade iria mudar. Então nós temos que legislar para 30 anos para frente, não é só pensar na empresa do que pode acontecer agora. Nós temos que falar em Wi-Fi, nós temos que falar em tantas outras integração que esse transporte precisa nos dar. Precisamos pensar muito nisso, porque nós vamos criar uma legislação que não pode ser estática como essa outra, que não imagine que a cidade vai crescer, que o transporte vai duplicar. Nós precisamos colocar a flexibilidade de, a cada tempo, a gente rever esse contrato. Esse contrato não pode ter essa duração de 30 anos. Nós precisamos fazer esse contrato com duração de 2 anos. Presta, não presta, vai embora, põe outra. Não existe mais contrato de 30 anos. Isso é uma desconsideração com a evolução, né, com os novos tempos. Então, essa lei aqui, aliás, de autoria de todos nós, ela vem corrigir um outro defeito da empresa. Porque a sensação que nós temos é que a empresa manda em todo mundo, manda no município inteiro, né? Porque você prova que é excepcional através do quê? Um laudo médico. Aí você vai na empresa para pegar a carteira, sabe o que ela diz para você? Seu exame vale só por 1 mês, e a sua carteira vale por 1 ano. Agora, pergunto aos senhores, pelo amor de Deus, o cara que é excepcional deixa de ser excepcional? Como é que ele vai daqui 1 ano renovar a carteira, tem que pegar outro atestado que tem validade só de 1 mês? Isso, desculpa, mas é afrontar, né? É mexer com uma coisa que, inclusive da especialidade, né? Das pessoas especiais. Porque o cara que é síndrome de Down, amanhã não é mais, então pode mudar o laudo dele e ele não tem mais direito a essa gratuidade. Então, desculpa, mas é uma imbecilidade e a gente só veio corrigir um pouco isso. Isso é uma das, né, questões que a gente consegue fazer sem correr o risco, infelizmente, de desequilibrar esse maldito contrato, né, que a gente não pode chamar de outra coisa, que a empresa tem conosco. Então também não culpo a empresa, não. Eu culpo quem fez o contrato com ela, que deixou muito flexível para que ela pudesse fazer então o que ela quisesse. E ela vem fazendo, exercendo o legítimo direito de empresário, escorchando o município quando pode, em detrimento a uma legislação velha, desgastada, que infelizmente ainda vigora e vai vigorar até 2021. Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Senhores vereadores, por favor, votem no terminal. Projeto aprovado. Projeto de lei complementar 12/2019, de autoria do senhor prefeito municipal, que fala do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Caieiras. Eu já tenho o parecer verbal das comissões de Justiça, Finanças e Orçamento, e eu coloco o projeto em discussão. Se os senhores vereadores me permitem eu dar um preâmbulo no projeto, ou se quiser falar primeiro, não tem problema nenhum, Fabrício. Bom, gente, é um momento muito esperado, que não deveria ser tão esperado, mas infelizmente as coisas aconteceram de um jeito que acabou transformando uma licença-prêmio de 5 salários, um 14º salário,
inconstitucionais, né? Essa medida judicial veio muito tarde, né? Quase 14 anos depois do feito 15 de uma lei e 14 da outra. O funcionário estava acostumado a receber esse dinheiro, o funcionário fazia planos com esse dinheiro, o funcionário pensava em viajar com esse dinheiro, o funcionário pensava em fazer uma cirurgia com esse dinheiro, aqueles que obviamente precisavam da cirurgia, outros pensavam em pintar a casa, ou seja, essa lei construiu planos na cabeça dos 2.400 funcionários dessa municipalidade. E, infelizmente, por provocação do Ministério Público, que entrou com uma ação civil pública contra essa legislação, e nós tivemos, então, um acórdão do Tribunal de Justiça, dizendo que a lei do 14º e da licença-prêmio era vertiginosamente inconstitucional. E o magistrado fez muito mais do que isso. Disse que essa lei deixava de valer desde a data da sua publicação. Então ele retroagiu o efeito da lei lá 2006 e 2007, tanto para o 14º quanto para a licença-prêmio. E nós tivemos sorte, entre aspas, que esses desembargadores ainda não disseram assim: e os senhores funcionários terão que devolver a mais o que receberam. Aí nós estaríamos realmente no buraco, no balaio do gato, que nem diz o caipira. Mas como isso tem condão alimentar, e o condão alimentar se justifica e significa que nós comemos esse dinheiro, né? Nós gastamos esse dinheiro comendo, o desembargador não mandou que nós devolvêssemos esse dinheiro, ou seja, que todos os funcionários devolvessem esse dinheiro, dizendo apenas que a lei deixava de existir desde a sua publicação lá atrás. Então, isso acabou acontecendo de uma maneira que não coube recurso a ninguém, não é? Dependia apenas do prefeito criar uma nova legislação que disciplinasse a nova licença-prêmio. E por que disciplinasse a nova licença-prêmio? Porque quando da confecção daquela lei de 2007, que disciplinou a licença-prêmio, ela revogou a licença-prêmio correta de 3 salários, de 1 salário em pecúnia e 2 em descanso. Quando ela revogou aquela lei, e o juiz revogou essa que revogou aquela, nós ficamos sem legislação. Ficamos expostos, então, ao bem-querer do chefe do executivo em fazer uma nova legislação que contemplasse o que é legal. E o que é legal? Legal é o que o Estado tem, o que a polícia tem, o que as outras prefeituras têm, uma licença-prêmio de 3 salários, sendo 2 em descanso e 1 em pecúnia. Então, o grande vértice hoje desse novo estatuto, além de outras coisas, não é? Da atualização desse estatuto, ele versa muito focalmente essa licença-prêmio, que eu sei que para os senhores funcionários ela é muito importante, não é? Então, o que nós tivemos que fazer nesse sentido da licença-prêmio? Nós juntamos todos os vereadores, analisamos esse novo estatuto e percebemos que ele não tinha contemplado muitos itens, que eu vou citar um a um aqui para os senhores. E nós começamos, então, a realizar audiências públicas no sentido de saber o que os senhores funcionários pensavam do projeto. E aí nós recebemos mais de 300 e-mails, né, nas 3 audiências públicas que fizemos para debater esse tema, que eu acho que aí a gente realiza o princípio da real democracia discutindo isso publicamente, né? Fomos afrontados por falta de entendimento de algumas pessoas, né? Um cidadão mandou no meu Facebook que eu era caloteiro junto com o prefeito, que os vereadores também, que nós passamos um calote no Patrais. Discutimos aqui diversas vezes que o Patrais não pode mais, e que se o prefeito mesmo assim insistir, que se nós vereadores insistirmos no Patrais, vamos tudo preso, porque não tem amparo legal de fazer aquilo que nós gostaríamos muito de fazer. Aliás, só frisando e abrindo aqui um parênteses, a legislação que cassava o 14º e a licença-prêmio
veio administrativamente para essa casa 2 anos antes de ser julgada judicialmente. E nós tivemos a coragem aqui de ser contra essa legislação. E dissemos o seguinte para o prefeito à época, que esperasse então a inconstitucionalidade pela vertente do judiciário. Mas, se não fosse a coragem desses vereadores, nós teríamos votado essa lei 2 anos antes, não é? Do julgamento dela no Tribunal de Justiça. Então, no tocante à licença-prêmio, não somos nós, disse aqui diversas vezes, discuti com gente aqui, discuti fora, mesmo que nós queiramos pagar, não podemos, estaríamos cometendo crime. Mas se o prefeito quiser, ele paga, se pagar vai preso. Por quê? Está descumprindo ordem judicial. Então nós temos que legislar nessa matéria daqui para frente, ok? Criando, obviamente, um diploma legal que seja agora constitucional. Senão a gente cria outro que também dá mais vantagens do que a lei determina, os senhores funcionários ficam todos contentes. Panelão lá, o Birruga, Regis, Zefinha, são pirotecnia pura. Nós vamos estar soltando o rojão com a integridade de vocês, porque amanhã a justiça diz, olha, o que aqueles caras fizeram é tudo inconstitucional. Os senhores vão perder de novo, com perigo até de devolver o que receberam. Então, olha só a responsabilidade que pesa e paira nessa casa, no sentido de a gente criar um diploma legal, que seja bom para os senhores, mas que seja revestido de legalidade. Ora, porque senão, continua sendo pirotecnia. Então, nós tivemos muito cuidado em examinar todo o estatuto. Eu fiquei muito feliz e contente, nós todos vereadores, porque parte desse estatuto é uma legislação que nós criamos nessa casa de plano de carreira, está muito próximo à nossa legislação. A outra parte também tem aspirações do plano de carreira e estatuto lá de Franco da Rocha, que foi bem construído, e a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que copiar aquilo que é bom, aquilo que está sendo usado, né, em outros lugares e vem dando certo. Então foi isso que nós fizemos. Nos sentimos honrados pelo crédito de 50% ser o nosso plano de carreira e os outros 50% ser lá do Estatuto de Franco da Rocha. Então, aonde nós mexemos? Que não estava contemplado no Estatuto. Desculpa eu ser repetitivo, né? Porque a terceira audiência pública e agora a votação, que a gente fala nisso. Nós, então, fomos falar do auxílio transporte e do vale transporte. Então, se instituiu o vale transporte cobrando 6% do salário dos senhores funcionários. Foi um apavoro aqui, mas ninguém fez uma conta. Então, se você tem um auxílio transporte que é bom para você, e você tem um vale transporte que vai tomar 6% do valor do teu salário, mas você toma 4 conduções e ganha R$ 1.500 por mês, o vale é muito mais interessante para você do que é o auxílio de R$ 189. Você economiza mais, tomando mais condições, ganhando menos, porque 6% de menos é menos. Não é? Então, chegamos à conclusão que nós tínhamos que pedir para o prefeito para que mantivesse essas duas coisas, dando opção ao servidor público, escolher um ou outro. Então, se você ganhar 5 mil, obviamente que você não vai querer o vale, porque 6% disso já dá R$ 300, né? Então, você opta pelo quê? Pelo auxílio, transporte. Então, ficou bom nesse sentido, porque contemplamos tudo o que foi pedido. E mais uma vez quero agradecer a esses 300 e-mails que nós recebemos, eles foram de uma utilidade muito grande, porque através disso é que nós criamos o grande debate com a administração pública. Aliás, debates esses que duraram até ontem, 6 horas da tarde, para a gente conseguir consolidar algumas categorias que ficaram de fora. E graças a Deus, a gente conseguiu 97% de êxito na contemplação de todas essas categorias. Esses 3% eu vou dizer mais para frente do que se trata. Então, retificamos essa questão do vale e do auxílio. Também ficou decidida a manutenção do salário família até os 21 anos de idade. Foi feito também, trazido para a recepção do Estatuto do Auxílio Natalidade, também no valor do salário mínimo, inclusive reparando um erro que existia no estatuto anterior, que não previa as adoções.
Então, aquele que adota não é pai? Não tem, para os efeitos jurídicos da legislação, e nós temos um caso aqui, aqui inclusive hoje nessa casa, a adoção tem os mesmos poderes da paternidade biológica. Então, por que não contemplá-la? Aí o cara que adotou tem que ficar pedindo esmola para a prefeitura para receber o salário. Né? Já tem a coragem, que é o que o Fabrício está dizendo, de adotar, porque tinha que ganhar o salário 2 vezes. E a gente também tem que incentivar a adoção, porque a gente entende que um é uma imposição, né? A gente nasce naquela família por imposição, e o outro é escolha. Então, que bonito a gente poder fazer uma escolha e trazer alguém para a casa da gente, que a gente vai tratar como filho, né? Então, reparamos mais essa injustiça que estava contida no antigo estatuto. Negociamos com o prefeito também do auxílio funeral, que também não estava contemplado no estatuto, mas que vem contemplado nesse estatuto, também no valor de um salário mínimo. Ficou recepcionado também no estatuto o adicional de difícil acesso, que é um reparo para aqueles funcionários que trabalham longe do centro do município, a exemplo da Calcária, que dá uns 15 quilômetros, a exemplo da Santa Inês, que dá uns 24 quilômetros. Obviamente, se esse cara vai de carro para lá e recebe o auxílio transporte, não cobre, né? São quase 50 quilômetros por dia o cara de carro. De ônibus a mesma coisa, Calcária também a mesma coisa. Então, a maior parte são funcionários da educação e da saúde, que vão lá para os pronto-socorro, que vão para as salas de aula. Então, a gente reparou isso, recepcionando aqui o auxílio distância, difícil acesso, no mesmo valor que ele já existia. Foi incluída a licença-morte, concessão na hipótese de falecimento de tios e tias, que também não estava recepcionado pelo outro estatuto, só mãe e pai. Então também acrescentamos tio e tias, isso também melhora no entendimento da gente, uma relação com os senhores funcionários de maneira diferente. Também foi trazido para o estatuto a incorporação do exercício de cargo de comissão, aqueles constantes do artigo 141, que incorpora 1/10 a cada ano do cargo de chefia. Foi decidido pela manutenção do tempo de concessão de licença sem vencimentos, prazo de 3 anos. Esse estatuto também não contemplava isso. Então, o funcionário tem o direito de se afastar sem vencimentos. Ele justifica, ele vai viajar, ele vai morar fora um tempo, ele arrumou um outro serviço que paga muito mais para ele. Não é justo que ele perca um cargo de concurso público que tanto ele lutou para conseguir. A gente sabe a dificuldade de passar no concurso público, simplesmente por se afastar por um determinado prazo, às vezes por necessidade, ele venha a perder isso. Também foi reparado aqui. Foi conquistada também a inclusão de um horário especial para servidores, pais e mães de filhos excepcionais. Eu acho que a gente tem que abrir esse capítulo para discutir essas diferenças, né? Essas minorias. Eu acho que isso sempre é importante, a gente ouvir mais sobre isso. Só quem tem um caso desse na família sabe a responsabilidade que o é, né? No sentido de você ter sido escolhido por Deus para cuidar de uma pessoa especial. Então também está contemplado aqui um horário diferenciado. Uma coisa que a gente vem batalhando há muito tempo é a periculosidade dos vigias. Essa a gente até anteontem chegamos a uma conclusão, depois de uma reunião com os vigias, com o doutor Hermano do jurídico, que a gente não vai contemplar no estatuto, mas ele me prometeu que em 10 dias ele manda uma lei para que a gente mexa na contratação do concurso na modalidade que foi feito, trazendo assim e contemplando nessa legislação a periculosidade de 30% para todos os vigias. São 22 vigias, ganham o menor salário da prefeitura, R$ 1.120, 30% de periculosidade disso, merecido, porque existe perigo na função deles, eles cuidam de próprios municipais, cuidam às vezes de patrimônio de 8, 10 milhões de reais, por exemplo, os ônibus todos da educação, não é?
função, obviamente, que tem tacógrafo, função de risco. Eles têm o primeiro embate com o vagabundo, com o ladrão. Obviamente, depois vem a guarda, auxilia nisso, prende o vagabundo. Mas eles têm uma participação do fronte muito grande, então é uma profissão de perigo. Então a gente precisava corrigir esse concurso público que não foi bem feito lá atrás, que não classificou-os como vigia, mas a gente então corrige essa irregularidade lá de trás, prometido pelo senhor prefeito, que foi solidário nisso, junto com o jurídico da prefeitura, a gente fazer uma lei que vai ser votada nessa casa, equiparando os vigias nossos a os vigias que têm direito à periculosidade de 30%. Fiquei muito feliz e contente, porque era um sonho a gente conseguir isso, e também ficou resolvido. Vai ser acrescido as punições específicas e rigorosas nos casos de assédio moral. O prefeito consentiu que a gente fizesse a reedição da lei do assédio moral, que é de minha autoria, foi passada nessa casa, mas infelizmente foi vetada pelo antigo prefeito. É impossível a gente conviver com abuso de chefe, às vezes reiteradas vezes, né, ameaçando o funcionário, criando aquela instabilidade emocional, falando os maiores horrores para o funcionário. Você vai para o cemitério lá do Morro Grande, né? Isso é um baita assédio moral. Se você não votar em fulano ou ciclano, amanhã você está em tal lugar. Você mora aqui, você vai para Calcária, sem difícil acesso. Então, eu acho que muitos, nesses 20 anos que eu estou aqui na máquina pública, quase, eu vi com muitos isso acontecer. Eu acho que está na hora de a gente parar com isso, né? De dar o arbítrio a essas pessoas, de poderem se manifestar de acordo com as suas livres opiniões, com o seu sexo, com a sua religiosidade, com a sua cor, enfim, com os seus anseios. Então, eu acho que todos nós, nesse sentido, vereadores, estamos de parabéns por ter brigado por isso junto lá ao prefeito e ao seu staff, né? As insalubridades, a prefeitura contratou uma empresa chamada Grasimil para catalogar as insalubridades. Nós tínhamos defeitos na insalubridade, funcionários que realmente têm direito à insalubridade, mas que não recebiam pela insalubridade, funcionários que pensam que tinham direito, mas não têm. Então, foi feito esse estudo, foram catalogadas várias funções dentro da prefeitura que diagnosticaram insalubridade. Uma vez diagnosticada a insalubridade, se vai ver o tanto de insalubridade que sofre aquele funcionário, para se poder remunerá-lo ou corrigir esses defeitos através dos equipamentos de segurança, mas ainda estava faltando algumas categorias. Então, essa discussão do estatuto trouxe à luz do nosso entendimento 5 ou 6 categorias que precisavam ser reavaliadas. Então, os motoristas de ônibus da prefeitura, os auxiliares odontológicos, os enfermeiros, pessoal do 192 que faz socorro na rua, não é? Fiscais ambientais, auxiliares de odonto, as merendeiras, assistente social, tudo isso nós fizemos um requerimento a 10 mãos, né, a 20 mãos, melhor dizendo, né, 10 vereadores, 20 mãos, e o prefeito autorizou essa empresa a fazer uma reavaliação, principalmente nessas categorias. Isso já está acontecendo nesse momento. A empresa está aqui reavaliando realmente. Já esteve lá com o Magno, lá na educação, já colocaram o cara no ônibus, já mandaram as crianças gritar bastante para ver se aquilo é insalubre, né? Já escutaram o motor do ônibus, do busão lá em reduzida, para ver se é insalubre. Então, mesmo que a gente não consiga, mas pelo menos nós provocamos uma situação que há de se examinar periodicamente, porque pode não ser insalubre hoje, mas amanhã, pelas condições do próprio trabalho, podem vir a ser. Então, também um outro avanço que foi conseguido por essa casa, no sentido de aperfeiçoar o estatuto que nós vamos votar agora. A lei do GIS, essa gratificação do Estado, que mereceria aqui, né, o seu amparo, mas que o prefeito resolveu fazer uma lei específica, que acabamos de votar e deu certo. Então também
corrigimos esse defeito dessa categoria que vem do Estado, que precisava, criamos um prazo para se falar em plano de carreira. Não preciso dizer de novo que eu sou um fervoroso idealista e entusiasta do plano de carreira. Eu acho que nós temos que ter o plano de carreira não só na administração pública, mas na iniciativa privada, mas principalmente na administração pública. É um pouco difícil a colocação do plano de carreira, mas ele é necessário. O ser humano é movido, né, por uma inquietação de progresso, né, de melhorar na vida. E quando ele entra na máquina pública, o que acaba acontecendo com ele? Uma involução, porque ele sabe que ele vai passar 35 anos na máquina pública e vai ser a mesma coisa dentro daquela empresa, entre aspas. E quando a gente entra numa empresa, mesmo que seja como office boy, nós queremos sair dessa empresa como diretor dessa empresa, como gerente, nós queremos evoluir, ou melhor, nós queremos uma evolução funcional que nos permita progredir. Nós queremos fazer curso, nós queremos fazer faculdade, nós queremos fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. E o poder público precisa disso, porque senão a máquina pública, que é incapaz de gerenciar tantas coisas, de fazer gestão em tantas coisas que a gente vem percebendo, não consegue cuidar, porque não há mão de obra qualificada na máquina pública para isso. Então a gente perde de longe, pelo princípio da economicidade, né? A gente vê crianças dando baile na gente na informática, porque eu não incentivo ninguém a melhorar na máquina pública. Então a pessoa entra como servente de pedreiro, 35 anos depois ela vai embora daqui como servente de pedreiro, não tem evolução funcional nenhuma, e às vezes também não tem nem aumento de salário em 7, 8, 10 anos. Então o prefeito fez um compromisso conosco de em 30 a 40 dias apresentar um plano de carreira para todas as categorias de funcionários da prefeitura, não é? Educação já tem um plano de carreira, a guarda tem um plano de carreira feito lá em 2003, reavaliado em 2010, depois, não, em 2014 e depois em 2016, não é? Bem oxigenado. O plano é evolutivo, o plano é dinâmico, precisa ser reavaliado. A Câmara Municipal tem plano de carreira, hoje os agentes de trânsito também têm plano de carreira, que nós criamos e aprovamos a semana passada aqui nessa casa. Então há uma tendência que não dá mais para a gente recusar, entender que nós precisamos ser evolutivo, entender que o funcionário precisa, né, ter uma evolução funcional por merecimento e antiguidade. Ele precisa sair daqui melhor do que ele chegou, ele precisa se aplicar, ele precisa se modernizar, porque ele atende gente, né? Ele tem que ter o munus público de poder fazer um atendimento de acordo com a evolução funcional dele. Se ele é pós-graduado, ele vai atender melhor, ele tem mais subsídio para poder conversar com o público. Enfim, é isso que nós esperamos que aconteça. Então, isso também foi uma evolução de um progresso, de uma discussão pelo viés do Estatuto. Talvez uma coisa que nós não conseguimos, e não foi por falta de tentar, nós temos duas categorias de funcionários na prefeitura. Nós temos, sem falar nos comissionados, nós temos o funcionário público estatutário, e nós temos o funcionário público seletista. A CLT prevê uma jornada de trabalho de 48 horas e o estatutário prevê uma legislação de 40 horas. E aí nós criamos um impasse. Nós colocamos para trabalhar junto funcionários estatutários e funcionários seletistas. Aí, como é que faz? Um vai embora 48 minutos mais cedo do que o outro, porque tem que cumprir uma jornada menor. Aí o cara se olha bem e fala, por que eu sou diferente? Só porque eu sou seletista? E aí, obviamente que, por exemplo, o setor bem atingido com isso é obras, vai todo mundo embora e fica lá, esses seletistas cumprindo uma jornada de mais 48 minutos para não trabalhar aos sábados,
sem função alguma, né? No mais das vezes fica lá aleatoriamente, sem produção nenhuma. Então a gente tentou, a grosso modo, no primeiro momento, adequar isso de alguma maneira. Em uma das reuniões que nós tivemos, todos os vereadores, com o prefeito e os secretários, me deu um insight de pegar principalmente esse pessoal de obras e aproveitar a oportunidade para transformá-los todos em estatutário, porque eles foram mal influenciados quando da criação do Estatuto do Servidor Público de Caieiras, e eu não recrimino os funcionários, porque muita especulação se gerou quando da mudança do regime, não é? Eu mesmo acho que é uma boa esses funcionários migrarem, mas tinha uma ressalva naquela época, porque os funcionários de grandes salários, que aposentaram com 15 mil, e que se fossem pelo INSS iam aposentar com 3.800, esses funcionários realmente eles quiseram muito que a gente tivesse o Instituto de Previdência. Óbvio, eles iriam contribuir apenas 3 anos e iam sair com o salário na integralidade, como saíram. E quem paga o salário de 10 ou 12 que já foram embora, de 16 mil, de 17 mil reais? Os senhores funcionários pagam, né? E vão pagar pela vida que esse cara durar. Então ele contribuiu muito pouco com a Caixa de Previdência e saiu na boa. Então eu critiquei muito isso na época. Mas não que o regime no seu todo seja prejudicial, seja ruim. A nossa Caixa Previdenciária deve ter uns 140 milhões em caixa hoje, não é? A gente nem recebeu ainda a contribuição que esses servidores fizeram ao INSS. Existe uma ação da Prefeitura tentando recuperar, porque já que eu contribuí 30 anos com o INSS e não me aposentei por lá, vou me aposentar pela Prefeitura, eu tenho que me ressarcir daquele dinheiro, senão é uma apropriação, um enriquecimento ilícito da federação em detrimento da contribuição que foi feita. Agora, quanto tempo isso vai demorar para a gente recuperar, a gente não sabe. Mas, então, muita gente de obras deixou de vir para o sistema, porque achava que, como ele estava na base da pirâmide, isso não iria ser bom. Então, a doutora Mara, lá do jurídico, pediu para fazer uma avaliação de quantos eram, e aí, infelizmente, não deu certo por isso. São 247 funcionários só de obra, que nós precisaríamos mudá-los de estatutário para, de seletistas para estatutário. E aí nós descobrimos que tem mais 467 que são seletistas na prefeitura, em setores diferentes do que obras. Então, se a gente mudar só para os de obras, esses 467 vão falar, opa, peraí, por que esses de obras são diferentes de nós seletistas? Então, esbarrou nisso, eu não consegui criar uma nova ideia, mas eu preciso votar o estatuto hoje, senhores vereadores, porque senão daqui a pouco nós não vamos ter nem a licença-prêmio, cada dia que passa aqui, cada dia que demora. Então, só esse, de todas as demandas que todos nós tivemos, só esse item que ficou aí, que eu reputei como 3%, só esse item que ficou para a gente criar uma solução. Então, deixo aqui também uma lição de casa para os funcionários, para que nos dê ideia do que nós possamos fazer com essas 44 horas, dessa equiparação, para que a gente não tenha mais esse problema dentro das repartições e que crie um problema entre funcionários e etc. Então, eu acho que a gente foi muito feliz no sentido de ter ponderado nessas audiências públicas, com a participação maciça dos funcionários, com algumas discussões calorosas, que faz parte do processo democrático, não é? Com algumas interpretações indevidas por causa do calor do debate, também normal, a gente entende isso, às vezes perdemos a paciência também, mas a gente recupera depois disso. Eu queria que os senhores todos soubessem, todos os funcionários que estão nos assistindo, que nos ouvem agora, que essa casa não tem nenhum antecedente na Constituição de 59 anos que ela tem, de prejudicar funcionário. Daqui sim, se passaram os grandes projetos de melhoria, como é esse, não é? Para todos os funcionários, quer sejam seletistas, estatutários, contratados. Então, essa é a ideia que os senhores têm que ter desses nobres vereadores que batalham de coração por vocês. É brincadeira o tanto que eles incorporam essa vontade de a gente trazer novos projetos no sentido de melhorar a vida dos funcionários. Nunca, nesse passamento meu por aqui, eu encontrei ninguém dizendo, funcionário que se dane. Muito pelo contrário, não é?
se discute, a gente discute entre si, a gente briga, a gente sai com o rabo entre as pernas às vezes porque não tem êxito, não é? Como foi o caso dessa negociação que durou pelo menos 3 meses para que a gente conseguisse tudo isso para vocês. Mas isso deixa a gente, num segundo momento, muito feliz, porque é isso que mais a gente quer. Então, quero agradecer muito vocês nesse sentido. Quero terminar minha fala, desculpa o alongamento, mas era necessária a explicação, e deixar que o Fabrício faça também as suas considerações. Alguém para discutir? Ruga. Então, senhores vereadores, eu pediria que a gente votasse no projeto e que a gente criasse um divisor de águas hoje, no sentido de a gente olhar, eu tenho certeza que daqui sairão novos prefeitos, né? Daqui sairão vice-prefeitos, vereadores que outros continuarão sendo, que a gente conseguisse olhar para o funcionário como um colaborador do progresso dessa cidade, gente. O funcionário não é um filho da puta, desculpa a expressão. O funcionário não é o cara que come o dinheiro do poder público. O funcionário é o que dá vida por essa instituição chamada Prefeitura de Caieiras. Pergunto aqui a qualquer guarda municipal que sai de casa hoje, se ele não dá vida por qualquer civil dessa cidade. Olha só, o cara ganha R$3.000 e dá vida por vocês. Então esse é o sentimento de funcionário público que nós temos. Então nós temos que, no mínimo, com qualquer função que nós tenhamos dentro do município pública, que nós pensemos em vocês do jeito que vocês merecem, como colaboradores de avanço de um progresso, que se essa cidade é diferenciada, é por causa do servidor público, né? Que a gente trate ele com essa dignidade, e não generalize aquele que às vezes não cumpre essa função de funcionário público, por outros, né, que se dedicam uma vida inteira por essa instituição. O projeto está em votação. Senhores vereadores, por favor, votem no terminal. Vereador Zefinha. Projeto aprovado. Vou falar até disso agora. Gente, eu preciso só, antes da gente ir para a explicação pessoal, eu só queria pedir um pouco de silêncio dos senhores para eu explicar sobre uma coisa que vai acontecer amanhã. Deixa eu só pegar aqui a minha agenda. Amanhã tem uma audiência pública para falar sobre o impacto de vizinhança lá do Centro de Tratamento de Resíduos da Essências. É uma situação que a gente está percebendo várias movimentações. O que a Essência está fazendo nesse momento? A história é comprida, mas eu vou tentar resumir, para a gente ser bem rápido, falar isso no máximo em 5 minutos. Mas é da máxima importância para esse município nos próximos 500 anos. O que a gente decidir, não é, vai dar reflexo nos nossos filhos, netos, até a nossa 5ª geração, e reflexos negativos. Então eu acho que a gente tem que avaliar essa situação, ponderar algumas outras situações, mas não podemos deixar de informar os senhores que nós temos o 3º maior centro de tratamento de resíduos do mundo, aqui em Caieiras. São 1.500 toneladas de lixo que chegam por dia aqui. São 50 carretas de 30 toneladas, todos os dias, despejando 52% do lixo de São Paulo aqui no nosso quintal. Essa empresa, obviamente, que faz negócios em Caieiras, não é? Essa empresa ocupou uma área mais ou menos de 1,5 milhão de metros quadrados em 1998. Essa empresa teve um embargo judicial em 98, através de uma ação civil pública, para que não construísse o aterro aqui em Caieiras. Ela ganhou essa ação civil pública em 2001 e instituiu o aterro em 2002.
todos os estudos de viabilidade, de impacto ambiental, para que essa empresa existisse no nosso município, apontavam que ela coletando o lixo do nosso entorno apenas, né, não a 100 toneladas de Campinas por dia, não a 150 toneladas dia de Campinas, 100 toneladas de Jundiaí dia, ela iria durar no município 73 anos. Isso é que os estudos diziam. Aí o tempo veio passando, 2008 fechou o lixão da Zona Leste, foi embargado pela Vigilância Sanitária de São Paulo, todo o lixo de São Paulo, né, nesse contexto de 52%, veio parar em Caieiras, e tantas outras cidades circunvizinhas, e mais algumas mais distantes, como Paulínia, parece que está vindo para cá também, Jundiaí, Campinas, como eu disse. Então aquilo que ia durar 73 anos, vai durar só 23 anos. Vai exacerbar o buraco, que já exacerbou, o lixo já chegou daquela vala que nós tínhamos de 1,5 milhão de metros, já chegou na horizontal, já chegou na rua, já chegou nas casas, e a gente sabe o impacto que dá isso, principalmente as pessoas que moram mais próximos do lixão, né? Pessoas que tiveram seus bens depreciados, porque sentam à mesa para almoçar ou jantar com cheiro de bosta, desculpa a expressão, na mesa, e obviamente se você leva alguém para comprar a sua casa e sente esse cheiro, essa propriedade está desvalorizada. Temos vários problemas que nós não temos nem conhecimento deles, né? Problemas de bronquite na infância, problemas que não foram nem diagnosticados como sendo daquele passivo ambiental que essa empresa está nos dando. Bom, para que isso acontecesse, essa empresa fez uma proposta para o município. Ela disse, olha, para compensar essa desgraça que eu vou fazer com vocês, pelos próximos 500 anos, eu vou pagar 1% do meu faturamento, ou perdão, 0,5% para o Fundo Social, para mitigar, ou seja, para remediar algum eventual dano. E vou coletar para vocês o lixo da cidade sem cobrar nem um centavo. Vou coletar nas casas e vou levar lá para o aterro. Então isso, num primeiro momento, gera uma economia para o município, sem dúvida nenhuma. A coleta, talvez, junto com o transbordo do lixo lá para o aterro, talvez economize 1 milhão por mês da prefeitura. Mais ou menos isso, que é o contrato que a gente tem paralelo de Franco da Rocha, 1,2 milhão. Caieiras estaria aí, talvez, em torno de 800 a 1 milhão de reais. Mais esse 0,5% no faturamento de 400 milhões que essa empresa fatura ao ano, também se justifica uma pequena ajuda para a Secretaria do Fundo Social, que também cria algum amparo, de certa maneira, para os mais necessitados. Mas pergunto aos senhores, ninguém ainda se ateve ao fato que nós estamos perdendo 53 anos, ou melhor, 50 anos, que é 23 a duração, 50 anos de coleta. Logo, se custa 1 milhão por mês, os senhores façam a seguinte conta, a seguinte reflexão. Pegamos 1 milhão, multiplicamos por 12 meses. 12 milhões, não é isso? Que nós vamos perder. Se ela sair em 20, vamos perder 50 anos. 12 milhões por ano. Logo por 50 anos, imaginem os senhores o prejuízo que essa empresa está nos dando. E nós estamos aqui, tentando fazer alguma coisa, mas muito pouco podemos fazer, porque ela é uma daquelas empresas que também mandam no município. Porque aquele contrato que também foi feito com ela, que também faz lei entre as partes, desgraçado o contrato, não é? Que, aliás, é um contrato, que a bem da verdade não é um contrato, é uma legislação que acolheu essa empresa aqui para nós. Ele não nos dá a garantia de poder discutir com essa empresa. Qual é o momento que nós temos para discutir com essa empresa? Agora, não deixando ela renovar a licença da etapa 9. Então ela marcou uma audiência pública para a renovação desse contrato, foi no Centro Cultural, quarta-feira, 4 horas da tarde. Por que ela marcou esse horário? Para não ir ninguém. Qual o pai de família que está trabalhando que pode ir numa merda de uma audiência pública dessa? Ninguém. Chegamos nós vereadores lá, tinha 300
229 funcionários da empresa, todos eles treinados, mais uns 100 segurança. Obviamente, o dono da empresa deve ter dito, se não renovar isso, fechar a porta, está todo mundo na rua. Imagine os caras, os 370 funcionários, tudo com a camisa da empresa. Opa, vamos derrubar, vamos passar por cima de quem for. Cada um que subia lá para falar o que eu estou dizendo para os senhores agora, era vaiado. Ninguém deixava falar. Porra, vai tomar meu emprego. Foi essa a lavagem cerebral que os caras fizeram nesses funcionários. Eu me inscrevi, inclusive, para falar. Diógenes, que está aqui, também foi. Samuel, que não está aqui hoje, não sei porquê, também fez. E nada adiantou o que nós falamos. E eu disse exatamente aos senhores o que eu estou falando agora, né? Ela vai trazer um prejuízo de um passivo ambiental para 500 anos, fora o prejuízo que ela está nos dando de mais de 800 milhões de reais. E nós não podemos ficar aqui de mãos atadas e precisamos dos senhores, né? Agora amanhã então tem uma audiência pública do impacto de vizinhança. Então imaginem só, o lixo estava lá no fundo, já criava um puto impacto. O lixo agora chegou aqui na horizontal, vai criar outro impacto. E agora que ele vai piramidar, que ele vai ficar exposto, né, a todo o sabor do vento. Imagina o que vai acontecer com a nossa cidade. E nós vamos olhar lá aquela pirâmide, ao invés de ser de Quéops, nós vamos olhar a pirâmide do lixo, né? Esse vai ser talvez uma atração turística que nós tenhamos no município, né? Olhar a pirâmide do lixo. E o que essa empresa faz por nós, a não ser isso? Eu não sou contra a empresa, me posicionei nesse dia, inclusive, dessa maneira. Eu sou contra esse maldito contrato, que obviamente que tinha que retirar muito mais dessa empresa, já que ela tem um negócio de 400 milhões nessa cidade, ela tem que fazer muito mais pelo estrago que ela vai produzir para nós. Eu mesmo fiz uma indicação pedindo 10 pontos que eu gostaria de discutir com a empresa. No mínimo, ela tem que reservar uma área para nós, para que a gente possa colocar o nosso lixo de Caieiras, não de São Paulo, por esses 53 anos, é o mínimo que ela pode fazer, já que era isso que estava combinado em 1998, para que a gente não tenha um prejuízo de 800 milhões, né? 800 milhões, para vocês terem ideia, são 4 orçamentos da cidade, são 4 anos de arrecadação da cidade, o que essa empresa vai trazer de prejuízo. E eu queria poder sentar à mesa de um negócio com a empresa para dizer, olha, é business, não é? É negócio, são negócios. Então você precisa dar muito mais como medida mitigatória do que você está dando. Você precisa construir hospital no entorno. Você precisa, com a sua geração de energia, diminuir o impacto que você manda, do fedor que você produz, pelo menos em compensação de energia elétrica para essas famílias, né? Do entorno, dos primeiros 500 metros, dos primeiros 1.000 metros. Então essa discussão, nós não tivemos como fazê-la. E eles estão no caminho da aprovação da etapa 9, não é? E eu vejo algumas movimentações políticas, achando que lá fazer baderna vai resolver o problema. O que eles querem amanhã é que tenha baderna, viu, Birruga? Sabe por quê? Porque ao primeiro sinal de baderna, eles encerram a audiência pública e dão por encerrada a audiência. E acabou, ninguém vai mais discutir, porque vai passar na audiência dessa maneira. Então nós temos que ir lá para debater as nossas teses, para a gente ver qual, com a aprovação dessa etapa 9, o que eles vão nos dar entre aspas, porque não estão dando nada, estão mais tirando do que dando, para compensar o estrago ambiental de 500 anos que eles vão produzir para essa cidade. E eu duvido que quando encher, que piramidou e acabou, eles vão embora e vão quebrar a empresa, porque ela não vai servir para mais nada. E nós vamos ficar com esse passivo ambiental por todo esse tempo, para futuras gerações. Então eu acho que está na hora, não só do poder público acordar, né? Não quero que tire a empresa amanhã, mande os 300 embora, não é nada disso que eu quero. Eu quero, e nós todos queremos, que haja uma reciprocidade no sentido de um faturamento de 400 milhões de reais por ano. O município, o orçamento é 270 milhões, ela fatura mais que o município, é a empresa talvez de maior faturamento que nós tenhamos aqui no município. Então está na hora de a gente, né, ter um pouco de vergonha na cara e discutir isso, né, que não foi nós que produzimos esse contrato, como disse para os senhores, foi feito em 1998, é outro contrato leonino, que foi feito também
não sei se muito de noite ou muito de madrugada, que infelizmente não atende a evolução do município, né? Não atende às necessidades do município, e vai ser mais um contrato que vai trazer prejuízos gigantescos. Então peço aos senhores, se conhecer alguém, principalmente os que estão lá no entorno, os que não estão também, o prejuízo vai ser para a cidade inteira. Que a gente vá lá amanhã, a gente está fazendo aqui uma comissão de vereadores para poder ir lá amanhã e dizer isso. Qual é a contrapartida? Essa do 0,5% do ISS e da coleta não existe mais, é muito pouco, mesmo porque acaba agora, né? Ela começou a funcionar em 2002, ela já tem 15, 17 anos de funcionamento, vai durar 20, mais 3 anos, 4, ela rapa fora e nós cifo, que nem diz o outro. Então eu peço que se a gente puder estar lá, se vocês puderem engrossar, né, esse caldo contra a empresa que vai lá com os 327 funcionários, né, mais alguns contratados. Eu vi cara ambientalista fazendo um puta discurso a favor da empresa nesse dia, cara que eu conheço da área ambiental, cara que custa caro defender tese a favor da empresa lá no dia da outra audiência que nós participamos, né? Também não sou contra, o cara está defendendo o pão da família dele, mas eu acho que a maior tese que nós podemos defender é que a nossa cidade seja feliz, gente, né? E que as pessoas que venham para cá, que elas venham de fora, podem ganhar o seu dinheiro? Podem, mas vamos fazer isso de uma maneira que seja adequada, num determinado tempo, e que traga algum benefício também para o município, que não está acontecendo com essa empresa. Então, se vocês puderem divulgar, e quanto mais pessoas estiverem lá amanhã, a gente vai agradecer muito. Sem mais delongas, o endereço vai ser agora. Vai ser na EMF Carlos Baerlen, lá no Jardim Marcelino, às 19 horas. Pelo menos agora marcaram os 19, porque pelo menos dá para a gente chegar, né? Então peço ajuda e compreensão. Não havendo mais matérias escritas para a ordem do dia, solicito ao senhor primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito para explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária a realizar-se 19 de junho às 19 horas, sendo que a ordem do dia será fixada no quadro de aviso no prazo regimental. Agradeço a presença de todos, desculpa o alongamento, mas são coisas que nós temos que discutir, porque senão não vão pagar o pato. Agradeço os internautas, o pessoal de casa, e que vocês vão com Deus para casa.